Olá, hoje vamos acompanhar as leituras e Evangelho do 21º domingo do tempo comum. Primeira leitura, livro de Josué no capítulo 24, versículos 1 e 2, e do 15 ao 18 naqueles dias. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 32. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos acompanhar o Evangelho segundo São João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem.
Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: isto é difícil de entender porque ultrapassa a capacidade de quem ouviu. Compreenderam, portanto, que o Salvador se referia a coisas superiores, que ultrapassavam as suas possibilidades, e disseram: e quem pode ouvir, como se respondessem por si mesmos o que não deveriam ter. Isso equivalia a dar um sinal de sua divindade, revelando os mistérios mais ocultos. Portanto segue-se: e se você visse o Filho do Homem onde ele estava antes, ao que acrescento, o que você diria? Fez isto também com Natanael, dizendo-lhe: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, acreditas, verás coisas maiores do que estas. Ele não mistura, portanto, algumas questões com outras, mas visa interessá-los na grandeza e na multidão dos mistérios. Mas se ele tivesse simplesmente dito que desceu do céu e não tivesse acrescentado nada, teria escandalizado ainda mais aqueles que o ouviam. Mas ele dissipou todas as dúvidas dizendo que sua carne é a vida do mundo e que assim como ele foi enviado pelo Pai vivo, ele vive pelo Pai e acrescenta novamente a tudo isso que desceu do céu. E ele não disse isto querendo escandalizar os seus discípulos, mas querendo dissipar o seu escândalo. Pois embora o considerassem filho de José, não entendiam o que lhes era dito, mas aqueles que deviam acreditar que ele desceu do céu e que subiria até ele, prestam mais atenção às coisas que são contadas para eles. Por isso apresenta outra solução, dizendo: é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. O que ele diz é o seguinte: é aconselhável ouvir com o Espírito as coisas que me dizem respeito, porque quem as entende de maneira carnal não aproveita nada. Equivale a compreender de forma carnal simplesmente ver o que o Salvador havia dito, sem elevar o pensamento. Mas é aconselhável não julgar desta forma, mas ver todos os mistérios com os olhos do Espírito, que devem ser sempre entendidos no sentido espiritual. E era carnal duvidar de como ele poderia nos dar sua carne para comer. O que, não é carne de verdade? Sim, é verdade, e por isso diz: a carne para nada aproveita, não se referindo à sua carne, mas àqueles que compreenderam em sentido carnal o que ele lhes dizia. Ou seja, são espirituais, não tendo nada de consequências carnais ou naturais, porque estão isentos da necessidade que rege as coisas na terra e das leis a que estão sujeitos. E porque ele havia falado de uma maneira além da compreensão carnal, ele acrescentou: mas há alguns de vocês que não acreditam. Dizendo algumas, excepcionou os seus discípulos e deu a conhecer a sua elevada dignidade, descobrindo as coisas mais escondidas. E para que se entenda que Jesus Cristo sabia disso antes destas palavras e não depois de murmurarem e se escandalizarem, isso é demonstrado pelo que diz a seguir o seu evangelista, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam. Como se dissesse: quem não acredita não me assusta nem chama a atenção, porque sei perfeitamente a quem o Pai o concedeu. E ele disse isso para mostrar que não estava se expressando nestes termos desejando o louvor deles, mas para convencê-los de que deveriam entender que Deus era seu pai e não José. Ele não disse que eles se separaram, mas que abandonaram aquela audição que está de acordo com a virtude e também perderam a fé que tinham antes. Alguns perguntarão quando chegou a hora de explicar aquelas palavras que não edificaram, mas prejudicaram aqueles que foram edificados. Mas eram na verdade de grande utilidade e necessidade, porque ao insistir em impedir o alimento corporal lembrando que havia sido concedido aos seus pais,
Havia necessidade de mostrar-lhes que tudo aquilo não passava de uma figura e por isso ele menciona alimento espiritual, portanto, não deveriam ficar escandalizados, mas era oportuno perguntar. Por isso a falta de explicação de todas as coisas que lhes foram contadas, de acordo com o que queriam compreender, serviu de escândalo para sua demência. Foi conveniente atraí-los por este meio, porque se eu os tivesse lisonjeado, eles teriam acreditado que havia algo de humano nisso, entendendo que estavam fazendo um favor a Jesus Cristo ao não o abandonar. Mas afirmando que não precisava do presente deles ou que o seguiam, ele os manteve por mais tempo e por isso não lhes disse para irem embora, porque isso equivaleria a dispensá-los, mas perguntou-lhes se queriam partir, retirando-lhes toda a força e necessidade e não querendo que parem por vergonha, pois mantê-los por necessidade seria o mesmo que se fossem embora. Mas Pedro, amante dos irmãos, preservador da amizade, respondeu em nome de todo o grupo. Daí se segue. E Simão Pedro lhe disse: Para quem iremos? Esta frase contém o conceito de uma grande amizade, porque, segundo ela, Jesus Cristo foi melhor para os seus apóstolos do que os pais e as mães. Além disso, e para que não parecesse que diziam isso porque não haveria quem os recebesse, acrescentou: Tens palavras de vida eterna. Porque como ouviu o seu mestre dizer, eu o ressuscitarei e ele terá a vida eterna, ele mostra que se lembra das palavras que disse. E os judeus, na verdade, diziam, este é o filho de José, mas São Pedro diz, e nós acreditamos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas como disse São Pedro, e nós acreditamos, o Senhor excluiu Judas do número dos que acreditaram. Daí se segue, Jesus respondeu-lhe, não escolhi vocês 12, e um de vocês é o diabo. E o que ele diz é notável. Não pense que porque você me seguiu, não punirei os ímpios. É muito justo que este pergunte, porque agora os discípulos não dizem nada. Mas depois, assustados, exclamam, Senhor, sou eu. Mas São Pedro ainda não tinha ouvido, retira-te, Satanás, e por isso não teve medo. Ora, o Senhor também não disse, um de vocês me trairá, mas sim, ele não é um demônio? E por isso ignoraram o que lhes foi dito, acreditando que apenas a sua maldade estava sendo censurada. Mas os gentios insultam Jesus Cristo por ocasião deste acontecimento, porque a sua escolha não foi feita pela força quanto ao que iria acontecer, mas está na vontade de ser salvo ou perecer. Vejam a sabedoria de Jesus Cristo, porque ele não deu a conhecer quem era aquele homem, para que não perdesse o medo e assim se tornasse mais seu inimigo, nem quis que ficasse oculto, para que, acreditando que não sabe, ele o entregaria sem medo. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!